Lá no interior que eu morava, tinha muitas histórias de coisas sobrenaturais, lendas urbanas, caipora, curupira, mas principalmente pessoas que já tinham morrido. E meu avô contava muito dessas histórias pra gente. E meu avô contava uma história de um homem lá do interior que ele sempre foi muito rico e muito raparigueiro. Onde ele ia, ele tinha uma mulher, onde ele ia, ele arrumava uma mulher, tinha uma namorada aqui, outra namorada ali, mas nunca casou. Sempre foi da bagaceira. Passando, ele foi ficando mais velho, aí ele começou a querer casar porque ele queria ter um filho, porque ele sempre foi da bagaceira, sempre foi raparigueiro, e ele não tinha um filho, e ele queria ter um filho para poder deixar a herança dele, porque ele sempre foi muito rico. E riqueza no interior antigamente não era ter dinheiro em mãos, e sim você ter bicho, você ter terra, ter animais, você ter milho, ter feijão, essas coisas do tipo. E para que a riqueza dele continuasse, ele precisava ter um filho para cuidar do gado e tal e tal. Então ele queria muito ter um filho, ele arrumou uma mulher, casou e tal. Anos depois que ele se casou, finalmente a mulher dele engravidou. Ave Maria, esse homem ficou muito feliz, contava para todo mundo, porque ele já tinha idade, e ele ficou feliz porque ele queria isso, ele queria ter um herdeiro para deixar as terras dele. Ele sempre foi um homem muito rico, tinha muito gado, tinha muita criação, tinha muita terra, e ele queria ter alguém para deixar. Antigamente, nos interior, ninguém fazia pré-natal, ninguém ia pro hospital, não. Tinha os filhos dentro de casa mesmo. As parteiras era o nome das mulheres que faziam os partos dos meninos e tal. E devido a esse negócio de ser muito assim dentro de casa, não ir pro hospital e tal, era muito comum os filhos nascer morto, ou morrer no parto, ou até mesmo a mãe morrer no parto. A mulher passou 3 dias dentro de uma bacia, sentindo dor, os gritos, tentando parir esse menino e não conseguia, porque antigamente ninguém cortava, só tinha parto normal. Aí depois de 3 dias de sentir muita dor, os gritos, era de dia, de madrugada, ela finalmente teve um menino. Só que como eu disse pra vocês, antigamente era meio que normal a mãe do menino morrer ou o menino nascer morto. Só que nesse caso aí o menino nasceu meio ruinzinho das pernas e a mulher ficou muito mal desse parto. Um dia depois dela ter parido, o menino morreu. E um dia depois do menino ter morrido, a mãe do menino também morreu. Antigamente era normal o pessoal ter 20, 25, 30 filhos e desses aí 10, 15, 17, 18 escaparem, porque os outro morria. Então, antigamente, o pessoal tinha muitos filhos que escapavam, mas os que elas tinham realmente era bem mais. Perdeu a mulher e o filho assim em sequência, ele ficou muito triste, ele já era um senhor de idade. Antes disso aí acontecer, ele sempre falou que queria muito ter um filho, queria ter uma família, que os filhos ficassem para cuidar das coisas dele, dos bichos dele, das terras dele. Mas depois que ele perdeu a mulher e o filho, ele começou a dizer que não queria mais não. Não quero nem mulher, não quero nem mais filho, tudo que eu tenho é meu e no dia que eu morrer eu levo comigo. 2 anos depois que ele perdeu a mulher e o filho, ele também morreu. Morreu dentro de casa, passou uns dias sumido, o pessoal procuraram ele, foram lá, acharam ele morto dentro de casa. Porque também era normal o pessoal morrer assim, dentro de casa, no interior. Acharam morto, botaram dentro de uma rede, enterraram, pronto, isso acabou a história. Ele tinha um irmão, o irmão dele, agora tudo é meu, vou cuidar das coisas aqui. O vô fala que depois, eu sei que ele morreu assim, ele morreu num dia, no outro dia os bichos dele começaram a morrer. Morreu uma ovelha, morreu uma vaca, um cavalo dele, ele tinha cavalo, tinha ovelha, essas coisas do tipo assim, o bicho do nada começaram a morrer. O tempo foi passando e o bicho dele foi morrendo. Cada dia que se passava, mais morria. Dentro de um prazo de 1 ano depois da morte dele, só tinha restado 3 vacas. De resto, tinha morrido tudo. Toda a riqueza dele tinha se acabado, porque a riqueza do pessoal do interior de antigamente se resumia a isso, a terra e animais. Ele tinha ovelha, ele tinha cabra, ele tinha cavalo, ele tinha principalmente gado, e disso tudo só tinha restado 3 vacas. De toda a riqueza que ele tinha, 1 ano depois da morte dele, tudo tinha se acabado. As únicas coisas que tinha restado era a casa dele e essas 3 vacas. Cerca, o cupim tinha comido, gado, ovelha, cabra, animal, cavalo, jumento, tudo tinha se acabado, tudo tinha morrido, uma carroça que ele tinha, o cupim comeu, tudo se acabou. As únicas coisas que restaram era a casa dele e essas 3 vacas. Ninguém queria morar na casa dele, ninguém mexia nessa casa que ele tinha deixado, porque o pessoal ficaram com medo, porque se cumpriu o que ele falou, o que ele falava. No dia que eu morrer, tudo que é meu, eu levo junto, ninguém vai ficar com nada. Se é meu, eu vou levar. Os anos foram se passando e tudo que era relacionado a esse homem era muito estranho. De todos os gados que ele tinha, só tinha escapado 3 vacas. E todos os anos essas 3 vacas davam cria, pariam um bezerro. E nunca esses bezerros escapavam, sempre eles morriam. Mas as 3 vacas permaneciam, não aumentava de jeito nenhum. Todo ano as vacas pariam, mas nunca escapavam os bezerros. O pessoal que era rico antigamente, era normal eles ter moeda de ouro e de prata. E também era normal enterrar essas moedas dentro de casa, na parede, esconder em algum canto dentro de casa. E o pessoal começaram a ir lá na casa que ele morava para procurar essas moedas de ouro, moeda de prata, por alguma coisa de valor que ele tivesse enterrado dentro de casa. O pessoal começou a ir lá na casa, né, cavar o chão, bater nas paredes, para ver se achava alguma coisa, porque todo mundo sabia que ele tinha essas moedas escondidas, mas ninguém sabia onde. E todo mundo sabe que o pessoal de antigamente fazia isso, escondia dentro de casa. Aí o pessoal começou a ir, aí o pessoal começou a sentir tontura, escurecer a vista, a ver coisa, a ver vulto passando. O pessoal, quando entrava dentro da casa, já começava a se sentir mal. Aí, como todo mundo sabia que ele dizia que quando ele morresse, tudo que era dele e ele ia levar junto, aí o pessoal desistiu, deixaram pra lá. O
tempo foi passando e as coisas dele ficou lá, ninguém mais mexeu. As vacas dele todo ano pariam uma cria e morriam os bezerros, a casa dele ficou lá, ninguém mexia, de vez em quando alguém ia lá, varria e tal, só para manter, mas ninguém mexia, ninguém tirava nada, ninguém botava nada. Antigamente nos interior era comum ter rezadeira e benzedeira, basicamente era a mesma pessoa, mas vamos supor que você tá com uma doença, essa doença não passa de jeito nenhum, você ia lá, ela rezava em você com um galinho de siriguela batendo nos seus ombros, falava umas coisas que você não entendia, mas no outro dia você tava bonzinho. E lá no interior tinha uma dessa. Um certo dia, a rezadeira lá do interior foi lá na casa do irmão desse homem que tinha morrido e disse a ele, pô, vamos mais eu lá na casa do teu irmão que eu tô precisando ir lá. Aí ele, o cabo estranhou, mas foi mais ela. Chegou lá, ela entrou, foi certinho. No ferrolho da porta da cozinha tinha um terço pendurado no ferrolho. Ela tirou o terço e foi-se embora. Dias depois da rezadeira ter ido lá na casa, ela voltou lá na casa do irmão dele e disse, olha, o seu irmão apareceu pra mim. E ele disse que não tinha mais nada. Tudo que era dele ele perdeu no dia que ele perdeu a mulher e o filho. Mas o que sobrou, que era dele, na hora certa você vai saber para quem é que é para dar. E foi-se embora e deixou o cabo com essa dúvida na cabeça. Aí todo mundo ficou assim, tipo, para quem é, o que é isso aí e tal e tal. O pessoal ficou com medo de acontecer alguma coisa, porque assim que ele morreu, o gado dele todo morreu, o pessoal começou a ficar com medo que pudesse acontecer alguma coisa com alguém. Tinha um homem que trabalhava para ele antes dele morrer e sempre foi o homem de confiança dele. Era o homem que tomava de conta do gado, do bicho, das terras dele. Tipo, ele ia pro meio do mundo, pra bagaceira, pra raparigar, ele sempre foi muito raparigueiro. Quem ficava cuidando do bicho dele e tudo, era esse camaradinha lá, sempre foi o homem de confiança dele. Pouco tempo depois que a rezadeira foi lá na casa do irmão do homem que tinha morrido, esse antigo funcionário dele também morreu. Uma cobra tinha pegado ele. E esse homem tinha muitos filhos. Aí no dia do velório desse antigo funcionário desse homem lá, o irmão dele percebeu para quem era que era para ele dar as vacas, que era a única coisa que tinha restado, era a casa e as vacas. Aí ele pegou, deu para a mulher desse homem que tinha morrido, que era um antigo. O tempo passou, as vacas deram cria e os bezerros não morreram mais. Os bichos começaram a procriar e a casa dele lá intacta, ninguém mexia em nada. De vez em quando o irmão dele, ou algum conhecido, ou até mesmo essa mulher que herdou as vacas dele, de vez em quando ia lá, varria, mas ninguém tirava nada, ninguém botava nada, sempre deixou intacto lá. Até que um belo dia o irmão dele foi limpar a casa lá, né, como ele sempre fez. Quando ele abriu a porta, o chão cheio de buraco, a parede toda quebrada e umas malotinhas assim, uns caixotezinhos assim, uns baúzinhos pequenos. Que antigamente era normal o pessoal guardar dinheiro nesses baúzinhos assim, que eram uns baúzinhos feitos de madeira e revestidos de couro de cabra, que era justamente para a pessoa enterrar. Todo mundo sabia que ele tinha muito dinheiro, mas ninguém nunca tinha encontrado. E até hoje ninguém sabe quem foi que pegou esse dinheiro, se foi ele que deu como botija para alguém, ninguém sabe. Só sabe que foram lá, pessoa sabia onde era que estava, cavou o buracozinho bem certinho, cada buraco era uma caixotinha que tinha, era um baúzinho que tinha buraco na parede, buraco no chão, levaram o dinheiro, ninguém sabe quem foi, não sabe como foi, não sabe quando foi, não sabe nada, só sabe que levaram o dinheiro. Desde a morte dele, as únicas coisas que se permaneceram intactas que era dele, era a casa e essas 3 vacas. Ele deu as 3 vacas, as vacas começaram a procriar, foi pra frente. E da casa dele, depois que apareceu esse buraco no chão que o pessoal tinha tirado, não sabe quem foi, até hoje ninguém sabe quem foi, mas depois que tiraram esse dinheiro que estava enterrado lá, pronto, a casa começou a cair e pouco tempo depois a casa caiu também. Ele era um homem muito rico, tinha muitas terras, muito gado, muito bicho, porque era assim que era medida a riqueza antigamente. Só que depois que ele morreu, tudo desandou. Os bichos dele, a única coisa que restou foi 3 vacas, jumento, cavalo, ovelha, cabra, tudo morreu. E as terras dele, praticamente ninguém mais usava para nada, porque não dava nada. Se você plantasse o milho ficava amarelo, feio, morria, dava praga, dava besouro, dava carrapato, dava diabacuato no milho, o milho morria, a espiga era pequena, o feijão que você plantava, dava besouro, dava tudo no mundo. Tipo, o pessoal largado de mão. Era umas terras muito boas, mas não dava mais nada. E se acabou em nada. E no final das contas, a profecia que ele fazia em vida se cumpriu, que ele disse: no dia que eu morrer, tudo que é meu vai comigo. E foi basicamente isso. Ninguém ficou com nada dele, só essa mulher que ficou com as vacas, e foi porque ele deu. Histórias como essas lá no interior tem muitas, de pessoas que morreram e voltaram, pessoas que morreram e apareceram para outras pessoas. Cara, tem diversas histórias de pessoas de antigamente no interior quando morria, pessoas que via visagem, viram coisas assim. Pô, no interior tem muito disso.